E aí, gente, aqui é o Alexandre. Placa-mãe recém-chegada no AliExpress, faz uns 2 meses que ela apareceu mais ou menos. Ela tá chamando a atenção do pessoal. O preço eu não sei se está tão bom assim, só que ela pode se tornar uma boa opção em breve. Então vamos conferir hoje essa aqui, ó, que é a Machinist B9. Eu fiz um unboxing dela em live, então eu serei mais breve hoje, porque eu acho que vocês já estão ligados em relação ao Xeon, né? Não se esqueça, é claro, de deixar o like, se inscrever no canal para apoiar mais vídeos como esse. E agradeço também ao Marcos por ter cedido essa placa para fazer o vídeo aqui. Então, na caixa vem o quê? Basicamente, placa-mãe, mais o espelho também e um cabo SATA. É só isso, tá? Aqui, ó, espelho, cabo SATA e a placa-mãe. Vou deixar a caixinha aqui no cantinho, vamos falar dela já. Scanda vem um processador? Não vem um processador. Esse aqui é um processador que eu estava testando, o 2680V4. Às vezes eles vendem alguns kits que tem processador, mas tem que tomar cuidado porque fica muito caro. Às vezes é mais fácil você montar o teu próprio kit com memórias de outros vendedores, processador de outro vendedor, que é mais fácil assim. Essa aqui é uma placa no padrão MATX, mas ela é um pouco maior, 3 centímetros maior do que uma Akida, do que uma PR9. Então isso já ajuda bastante também. A posição dos locais aqui de cada componente ajuda. Eu vou mostrar para vocês no que ajuda. Bem, é uma placa que tem 4 slots e ela realmente tem quad channel. Tem placa que tem 4 slots, mas é dual channel. Nesse caso não, é uma placa quad channel que vai ajudar também a ter mais performance. Além disso, ela tem um chipset original C612, o que permite fazer algumas coisinhas que outras não permitem, como por exemplo, ela tem capacidade para overclock. Isso é muito bom, isso é muito positivo, mas não serve para vários processadores. Para alguns casos, né? Para processadores com começo 16, coisas específicas para usuários específicos. Geralmente um usuário comum não vai sentir diferença entre uma placa-mãe com chipset normal, tipo Q87, que é de laptop, para um C612. Mas toma cuidado com aquelas placas com H, porque ela tem um chipset H55, aquele é muito ruim. Basicamente, se você olhar uma placa, não tem USB 3.0, esse azul, olha, toma cuidado porque não é muito boa. Se ela tiver, já é uma placa que tem um chipset pelo menos mediano, e essas eu gosto de trabalhar, como a PR9, que é uma das que eu mais indico. Além disso, a alimentação do CPU fica bem aqui, 8 pinos, né? 24 pinos da placa-mãe. É uma placa com 6 SATAs 3, muito legal isso, em cinza aqui. Chipset dela aqui, C612. Painel frontal dela fica aqui embaixo. Ela tem uma conexão PWM de 3 pinos aqui, PWM de 4 pinos aqui, chassi fan. Ela tem um CPU fan bem aqui, 4 pinos também, né? O seu CPU fan que você vai colocar nessa região ali. Ela tem USB 3.0 frontal, áudio, o USB 2.0 também. Ela tem um speaker embutido, que não faz muito barulho, é tranquilo. Tem capacidade para 2 NVMe, ó. Só que nesse NVMe primário, se você tiver um NVMe com um dissipadorzinho um pouquinho maior que nesse caso aqui, esse aqui não é tanto. Mas se tiver um dissipadorzinho um pouquinho maior, o que acontece aqui com esse CPU fan? Basicamente você não vai conseguir colocar a conexão aqui porque vai impedir, né? Porque aí vai ser milímetros ali a mais e vai impedir. Então, a depender do SSD dar certo, a depender, você vai ter que colocar nesse slot secundário, infelizmente. Além disso, ela tem um PCI Express 3.0 x16 reforçado aqui, né? Isso aqui é bom. Ela tem um PCI X1 aqui e um X4 aqui. Isso aqui é bem raro nas placas, felizmente eles colocaram. Essa placa ela não veio com bateria. Eu coloquei a bateria nela, 5 a 10 reais você compra. Na Amazon vende ali um pacote com 5, 15 por aí, tá? 15 reais. Já no espelho dela, conexão PS2, teclado e mouse, 4 USB 2.0, 4 3.0, que é bom porque tem placa que só tem 2, esse aqui tem 4. Internet gigabit e áudio básico aqui também, mas que serve, mas eu recomendo que vocês usem placa USB para ter uma qualidade melhor. Esse aqui é o geral da placa, além também do tamanho dela. É uma placa que tem cerca de 19 centímetros por cerca de 24 centímetros. Como eu falei, ela é cerca de 3 centímetros aqui, maiorzinha que uma Akida. A Akida seria daqui até aqui, ou a PR9 também. Isso dá mais espaço para colocar, por exemplo, um air cooler sem bater no SSD. E o caso da Akida faz bater no SSD. Ó. Esse aqui é uma Ice 400 SE, um air cooler na casa de 70, 80 reais no AliExpress. Não vai bater aqui no SSD. E nem a placa de vídeo vai ficar muito encostada aqui também, né? Olha o espaço que tem aqui para a placa de vídeo. Isso aqui é bacana.
muito bacana. Quanto mais espaço assim, mais interessante. Às vezes, quando eles economizam tanto no espaço, acaba deixando as coisas muito rentes e acaba complicando. Que nesse caso aqui, né, que estava tão rente aqui, esse CPU Fan, que acaba complicando isso. O VRM dela, assim, não é topzera. Eu já até fiz uns testes de temperatura. Então, eu indico, se você vai usar com um desses processadores que consomem, sei lá, cerca de 120 watts para cima, que tem muitos núcleos de threads, que você não use um desses coolers de torre aqui não, tá? Nesse teu caso aí, eu recomendo que você use um cooler low profile que nem esse Ovibo. É um pouco mais caro, vende no Brasil por cerca de 100, 110 reais. É bom, porque ele vai jogar esse ar para o VRM também e vai reduzir cerca de 15 a 20 graus do VRM, que vai ser muito, muito, muito importante para não ficar com a temperatura muito elevada em estresse fora de jogos. Então, eu vou deixar também a indicação para você dos dois air coolers aí. Se tiver com um processador tipo um 2640, alguma coisa desse jeito, pode usar o Torre. Se tiver com um 2666, aí usa o Ovibo, ou 2680, ou 2697 V3 também, tá? Eu testei também com memórias da Nvidia, memória que está com promoção no AliExpress também, você consegue comprar ali no combo, 4 pente por menos de 200 reais. Esse aqui no caso foi um pouco mais caro porque são memórias de 16 GB, mas também você consegue. Então é interessante você dar uma olhadinha também nessa Nvidia, porque eu testei e serviu aqui também. Então já estou indicando algumas coisas que vocês podem usar junto, SSD Reletec, embora aqui é um de 256, o 256 fica limitado a 2.100 de transferência, 2.300 de transferência. Só 3.500 de transferência acima do 512. Também você tem que saber disso, tá? Mas é um SSD bacana, ok também. Então, no geral, é isso dos componentes testados. Eu vou passar para vocês algumas ideias aqui do que consegui também até de temperatura do VRM. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever. BIOS da placa-mãe. Eu vou até mostrar aqui porque tem umas coisas diferentes das outras. Na aba Advanced temos algumas opções que são comuns em várias placas. A CPI, Hardware Monitor, PCI Subsystem, CSM, NVMe, USB. Em Intel RC Setup nós temos Processor Configuration, Advanced Power Management, Common Health Code, QPI, Memory Configuration, IIO, PCH, Overclocking Feature. Sim, a placa-mãe, por se tratar de uma placa-mãe com chipset de servidor, ela tem opção de overclock, você consegue fazer overclock, mas tem um pequeno problema porque o VRM dela não é muito bom. Eu vou mostrar para vocês logo mais. Na opção de segurança não temos muitas coisas, e em boot temos opções de Fast Boot e Quiet Boot. Nas opções ali de Overclocking Feature, que pode ser interessante para algumas pessoas que vão usar com processador início 16, porque só funciona com processador início 16, tipo 1660 V3, tem as opções básicas ali, PLL, ajuste PLL, TJ Max, Ring também que você pode mudar, Encore, pode mudar as tensões. Então nessa parte aqui achei bem completinha no geral, a placa vai servir bem para quem quer fazer. Mas o RM, né, são outros 500. Se vocês forem na opção avançada, na opção de PCI Subsystem, vocês vão ver também que essa placa já tem ali adaptado o Buffer com o Resize Bobar. Então eles ativaram isso. Nós temos Resize Bobar para placas que suportem Resize Bobar, tipo 4060, 6600, 7600. Vai funcionar, que eu testei. Lembra também de desativar o CSM no caso de usar o Resize Bobar. Aí você também tem que colocar o storage e o vídeo em Wi-Fi. Agora, em Intel RC Setup eu procurei, mas não achei nenhuma opção que nos permita mexer em memórias, está desativado. Tem como você mexer também na BIOS da sua placa-mãe e ativar através de códigos hexadecimais, mas realmente de fábrica não tem opção de memória, então você não consegue reduzir latências, você não consegue mudar também o command rate. Não existe isso, essa parte eu não gostei, ou seja, tem duas opções legais, Overclocking Feature e também tem a parte do Resize Bobar, mas esqueceram de adicionar a parte de memória. Eu também consegui contornar isso através de um programa que o inscrito Matheus me mostrou e eu falei sobre isso no vídeo passado, já vou falar um pouco mais sobre isso, mas oficialmente na BIOS não tem opção disso. Muitas pessoas que mexem com o HomeLab também se interessaram por essa placa porque ela funciona boot headless, então você não precisaria de placa de vídeo para esse caso. Mas eu não mexo com isso, então eu não testei, tá? Infelizmente. Então em tese ela é compatível, mas faltam testes aí, acho que vai aparecer inclusive do Mário Mazotti, mas essa parte eu não mexo mesmo, nem acredito eu que tenha sim.
Eu testei essa placa com um Xeon bem cabuloso, né? O 2697V3, processador ali com 145 de consumo, 14/28. Testei também com Unlock para ver como ficaria o VRM. A placa-mãe, ela tem o nome mesmo de B9 na BIOS, e a BIOS está atual, né? 2024 mesmo, 7/6, isso aqui é bacana. Coloca ali as latências, geralmente uma latência mais alta, e o command rate é 2T. Como eu falei, essa parte aqui não tem como mudar. Na verdade, tem como mudar o resto, mas não o command rate, através do programa da ASRock que eu falei no meu vídeo passado. E funcionou os 4 pentes de memória da Nvinda, né, Micron aqui, cada pente 16 GB, mas também testei depois 4 pentes de 8 GB e funcionou sem problemas. É a memória mais barata que temos atualmente. Comprei 4 pentes de 8 GB por R$180, 32 GB por R$180 é muito bom, que funciona com um Xeon bem bacana. Como eu falei do programa ASRock Timing Configurator, e sim, ele funciona de boa, inclusive reconhece o nome da placa-mãe X99B9, reconhece os valores da BIOS, talvez por ser uma placa-mãe com chipset de servidor, ficou mais fácil ainda, e eu fui mexendo nos times, reduzindo times, e deu certo. Automaticamente, sem reiniciar o PC, já funcionou. Só não muda o command rate, vocês podem ver até que o command rate aqui está travado, né? Não deixa, mas o resto você pode reduzir. Nos meus vídeos de otimização eu já mostro isso, e basicamente quando você reduz o time das memórias, você melhora o tempo de resposta, e isso também te dá mais performance até mesmo para jogos. Então é algo que eu tenho batido muito na tecla, não só com Ryzen, mas agora também com Xeon. Veja meu vídeo abaixo aqui sobre Xeon, e também veja meu vídeo geral sobre ajuste de DDR4. No AIDA aqui nós podemos ver de novo o chipset dela, C612, e o codec de áudio Realtek ALC 897. E também lembrando que essa placa tem internet real mesmo de gigabit, tá? Porque tem umas placas bem simples que não são gigabit, mas nesse caso é sim como prometido. E também é bom conferir se a placa-mãe tem quad channel no AIDA, e podem ver aqui que mesmo no AIDA informou que às vezes o CPU informa errado, mas o AIDA não tem como errar não. Então quad channel também no AIDA. Aqui eu não tinha feito os ajustes das memórias, então vocês podem ver aqui que está com uma pontuação boa de leitura, escrita e cópia, porque está em quad channel. Sim, você tem mais performance em quad channel do que em dual channel. Já deixa no nível aqui de um Ryzen 5 600 essas pontuações, mas a latência está alta, mas a gente consegue reduzir essas latências mexendo naquele programa que eu mostrei para vocês. Lembrando que não é só porque a placa-mãe é 4 slots que ela é quad channel. Tem placa-mãe 4 slots dual channel também Xeon, tá? Mas nesse caso é real, oficial, placa-mãe quad channel. E mais uma placa também que tem sensores quebrados, então mesmo que você veja números bem elevados, tipo 106 graus, ou números muito abaixo, aí 17 graus, saiba que não está medindo nada certo. Mesmo também em relação até consumo de CPU, processadores com consumo de 140 mostra 100 watts, alguma coisa desse tipo. Até mostra um pouco mais do que outras placas, mas ainda assim estão errados, não dá para confiar. A única placa que eu peguei que era baratinha, que mostrava melhorzinho, era a PR9. O resto, tudo errado, tudo brincado. Então, não se importem muito com esses valores aqui, porque a maioria não dá para confiar. No caso de placa-mãe de processador, de placa de vídeo é o dela própria. Vamos lá, gente. Agora sobre o VRM da placa-mãe. Eu fiz um teste com 2697V3, acho que o processador que mais exige assim, do VRM da placa-mãe que eu tenho aqui. Um teste de 15 minutos, tá? Não foi um teste pequeno, não. E a placa não ficou com uma temperatura muito legal. A temperatura ambiente na casa de 26 graus, não estava dentro do gabinete e não tem um ar-condicionado. Depois desses 15 minutos, no último minuto eu fui ver a temperatura do VRM. A temperatura do VRM na parte de cima estava cerca de 102 graus com a câmera térmica, uma temperatura muito elevada. Em certos pontos não estava 102, estava 95, 98, que também é muito elevado, mas não é um VRM dos melhores. Também não tem uma dissipação ativa, que também não ajuda tanto assim. Claro que tem como você contornar isso, mas o que eu estou querendo dizer é que se você encontrar essa placa muito cara, saiba que ela não tem um VRM de uma placa cara, o VRM dela é de uma placa mais simples. Ao fazer o mesmo teste de 15 minutos, mas tirando um cooler de torre e colocando um cooler low profile, que é o cooler da Ovibo, aí sim a gente tem uma temperatura mais aceitável no VRM, batendo ali cerca de 85 graus, em alguns casos 83, 84. Então foi uma boa redução aí, cerca de 15 graus, mudando o air cooler. Portanto, assim como outras pessoas, eu posso indicar para vocês, ainda mais com esses processadores bem parrudos, que vocês usem cooler low profile nas suas placas X99, ainda mais essa que não tem um VRM tão bonzinho assim. Claro que se você vai usar um processador mais simples, tipo o 2640 V3,
vai ficar mais tranquilo. Mas no caso de um 2666V3 ou superior, que nesse 2697V3, ainda mais com unlock, realmente é bom que você use um low profile como o Vivo, que fica na casa de 100, R$ 110 em promoções no AliExpress. Já também aproveitando para deixar o teste que eu fiz com unlock, porque eu consegui fazer o procedimento de unlock nessa placa aqui. Não precisa fazer unlock se você tiver processador V4, mas eu usei um V3. E a temperatura ali no VRM da placa-mãe foi cerca de 91,5, 92 graus arredondando. Subiu um pouco em relação à anterior, mas ainda foi uma temperatura mais baixa do que com o Air-Cooler Torre. Eu fiz o Undervolt 50-50, mas também estava usando o Orvivo. Ainda assim ficou melhor do que sem usar o Orvivo e sem usar o Unlock ao mesmo tempo. Só para que vocês saibam, tá? Porque também tem esse acréscimo de temperatura. Lembrando que eu fiz esse Undervolt, tem gente que faz um Undervolt maior, 70, alguma coisa assim. Eu fiz um 50-50, tem gente que faz menor, 20-20, 30-30. Também depende de caso para caso, de processador para processador. Aproveitando o tema Unlock, eu fiz o Unlock usando meu método antigo mesmo, de uns 2 anos atrás, que consiste em editar a BIOS que vem na própria placa. Você faz ali o backup através de um programa, depois você mexe algumas coisinhas e depois coloca aquela BIOS que era da placa editada na placa de novo. É o método assim mais seguro que tem ainda hoje é esse, porque você pode pegar uma BIOS editada, mas pode ser que aquela placa ali mudou alguma coisinha, algum componente, mudou o chipset, tá com um chipset diferente, e aí tá com o mesmo nome, tipo Machinist MR9A, mas está usando outro chipset. E aí você coloca essa BIOS naquela placa e simplesmente não funciona, vai bricar, vai ter que ter uma reprogramadora. Então, o método mais seguro é o que você realmente edite, que nem eu estou mostrando para vocês. Essa aqui é a parte final, tirando ali o C3 report, o C6 report, para finalizar a edição da minha BIOS. Até aqui vai o meu método normal. Mas após isso tem uma diferença. Na hora de colocar a BIOS editada na placa-mãe de novo, estava dando erro. Estava pedindo privilégios de administrador e alguma coisa assim. Eu tive o mesmo problema com a aqui da H9S e algumas outras placas recentes estão tendo esse problema. Ainda não arrumei o método perfeito para a gente contornar essa parte, que é a parte de reinserir, né, a BIOS, mas a gente pode fazer isso por enquanto através do aplicativo do MyConst. O MyConst é o dono desse aplicativo aqui, o Mi899, é um youtuber gringo que ele é muito famoso na comunidade. Ele fez esse aplicativo que consta com várias BIOS de várias placas X99. Nesse caso eu não vou usar nenhuma BIOS de placa nenhuma X99, porque eu vou usar a que eu editei da minha própria BIOS, né? Eu só estou usando o aplicativo dele mesmo porque dentro dele tem um programa fácil de inserir a BIOS de volta na placa-mãe. Geralmente a gente trabalha com Flash Programming Tool, o FPT. E aqui também tem. Só que no programa do MyConst também tem o Flash Utility, que é o AFUIN. E no momento o que está dando certo é o AFUIN para a maior parte das placas na hora de reinserir. Então eu usei o aplicativo dele para utilizar aqui o AFUIN. Eu seleciono uma placa qualquer, não importa, coloco no AFUIN, vai aparecer essa parte aqui. E a gente seleciona um arquivo de BIOS. Você pode ver que tem essa opção bem aqui, ó, seleciona esse arquivo de BIOS e você vai selecionar o arquivo editado, né, que a gente editou aqui. Pode ver que está escrito que Machinist B9 editada, foi o que eu tinha feito na live. Então eu selecionei aqui e depois coloquei em Flash. Flash é para a gente pegar a editada e inserir na placa-mãe. Quando você clica em Flash, vai abrir uma nova pasta, essa pastinha aqui. E dentro dessa pasta, pode ver que tem um AFUIN e também tem um Flash. Você vai clicar no Flash, clica em Sim e pronto, ele vai começar esse processo aí de ler a BIOS nova e colocar a BIOS que você acabou de editar. Você vai esperar um pouquinho, 1 minutinho, 2 minutinhos, não é tão demorado assim, vai terminar o processo, você pode dar Enter, sair e você pode reiniciar seu computador. Essa que é a única diferença para o meu método antigo, é praticamente a mesma coisa. Mas no método novo, para a gente reinserir, tem que no momento usar o AFUIN. Aí eu posso, se vocês quiserem, fazer um método atual, só mostrando disso, porque de todo o resto é o mesmo procedimento, tá? Só essa parte mesmo do AFUIN que agora está diferente. Até serve para você que pegou uma Kida nova, uma Machinist nova, saiba que é por conta disso. Vou deixar a BIOS editada, como eu falei, eu usei o 50-50 de Undervolt.
Deve funcionar nas maquininhas B9, pelo menos desse lote, mas eu não posso garantir que daqui a 5, 6 meses vai funcionar. Por isso que eu indico mais que vocês editem a sua própria BIOS. Lembra também de, antes desse processo, você vai na aba lá na BIOS Intel RC Setup, na parte de processador, e onde tem Lock Chipset, você tem que colocar Disable, tá? Se você deixar Lock Chipset Enable, quer dizer que você está travando o chipset, não vai permitir que você faça alteração. Quando você coloca desabilitado, aí você destrava e você pode fazer essa alteração de BIOS. E também lembrando que é para processador que você queira ter mais performance V3. Isso não funciona em V4, não vai fazer efeito, nem indico que você use uma BIOS editada para processadores V4. Então, exclusivamente para você que tem um 2666 V3, 2670 V3, 2697 V3, se você quiser um pouco mais de performance, você faz o método do Unlock Turbo Boost, como eu estou falando para vocês e como tem vários vídeos aqui no meu canal explicando. Hoje mesmo nos nossos canais de promoções, inclusive aqui no Telegram, que é o nosso canal principal de promoções, joguei a Maquinist B9, que você pode comprar por cerca de 260, 270 reais, tendo moeda e usando o cupom BRBF35, tá bem aqui. Toda vez muda, tá? Às vezes você tá vendo esse vídeo daqui a 2, 3 meses o cupom será outro. Mas o AliExpress, ele trabalha com esses cupons ou no começo do mês ou no meio do mês. É um momento melhor para você comprar um produto e no momento tá com bom preço. Se tiver na casa de 330 para cima, nem recomendo, não acho interessante, até pelo VRM dela. Mas essa faixa de 260 tá bem bacana, eu não tô vendo nenhuma outra placa que tenha Quad Channel com um preço bem parecido, a não ser a RS9. Mas essa tem uma vantagem sobre a RS9, que ela tem um chipset 6612, né? A RS9 não. Então são as duas opções hoje abaixo dos 300 reais interessantes. Tem outras como aqui da H9S, MR9A que eventualmente aparecem por menos de 300 reais. Se você clicar no anúncio, vai perceber que são 3 divisões: placa-mãe com CPU e placa-mãe com CPU e RAM. No caso, eu estou indicando aqui só a placa-mãe, tá? E em relação à memória, aí você pode pegar outras memórias como eu mostrei para vocês. A memória em vinda, por exemplo, eu paguei 4 pentes de 8 GB e foi R$ 180 reais. Deixo para vocês o link de como você conseguir, porque nesse caso aqui você tem que procurar o combo de ofertas, tá? Fica numa página diferente do AliExpress. Se você estiver vendo esse vídeo daqui a uns 6 meses, pode ser que não apareça também. E processadores você pode usar vários. Tem um processador 2680V4, que é um processador bem bacana, na casa de 100 reais hoje, que também é 14/28, com bom desempenho em jogos e não precisa nem ver essa parte de unlock. Então seria um bom kit para recomendar com essa placa-mãe. 2680, memórias em vinda e essa placa-mãe. Então acho que seria um bom kit para finalizar aí o teu kit Xeon. Se você considerar o processador 2680, mais a placa-mãe, mais memórias, mais o Aircooler ou Vivo, Low Profile, que é um pouco mais caro, fica em torno de R$ 640 reais esse kit com um bom desempenho. E se você considerar um kit Ryzen que tem um desempenho semelhante, você vai ver, por exemplo, um R5 3600 ou um 5500 com a placa-mãe ok e tudo mais, fica em torno ali de R$ 1.100, R$ 1.200, basicamente o dobro desse kit Xeon. Que também é uma ótima opção, se você quer se introduzir no M4 para ter também o TPM, afinal esse Xeon não tem TPM, né, para usar ali nos conformes do Windows 11, mas considerando o desempenho, tá muito bacana esse kitzinho aqui, acredito eu, tá? E é isso, gente. E é isso, gente. Foi o teste aqui da Maquinist B9, plaquinha nova aí. Cara, eu gostei dela no geral, mas eu acho que ela podia ter um VRM melhor, tá? Faltou um ajuste de times na BIOS, mas eu consegui compensar o ajuste de times com aquele programinha novo lá. Então, pelo menos isso foi uma boa. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Agradeço por Marcos pelo envio dessa placa para mim. E a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.